Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o SOS EBD, o seu canal de resumo da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui hoje para estudarmos a lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. O inferno é real. Assim como existe o céu, o lugar do descanso, o lugar do repouso, o lugar aonde Deus tem preparado para os seus escolhidos, para os salvos, também há um lugar que o injusto receberá como recompensa. Há um lugar onde o ímpio irá receber como castigo eterno, passar ali toda a eternidade. Você que ainda não segue o nosso canal, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, clica lá no sininho para você receber as notificações todas as vezes que a gente postar alguma aula, algum estudo, ok? Essa lição ela vai ser passada amanhã nas igrejas, dia 16 de junho de 2024. O texto áudio diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 41. A verdade prática diz assim: o inferno é um lugar real, de dor, agonia, e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Se pessoas já não acreditam mais no céu, é também notório, é também fácil da gente entender que as pessoas também estão desacreditadas no inferno. Muitas pessoas já não acreditam mais que haverá uma recompensa para o injusto, que haverá uma sentença para o perverso. Muitas vezes, né, as pessoas, por acreditarem em mentiras, em vãs filosofias, em algum produto, alguma invenção da ficção, da arte, né, da cultura, as pessoas deixam de acreditar naquilo que a Bíblia ensina e passam a acreditar nessas mentiras, nessas fábulas, né? Mas o dia da consumação de todas as coisas, ele se aproxima. E o inferno, ele é uma realidade dentro da consumação de todas as coisas, ok? A introdução diz assim: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que do céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nessa lição estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Desde os primórdios da era cristã, a doutrina do inferno sempre foi ensinada. As pessoas temiam o inferno, as pessoas tinham medo do inferno, porque muito mais do que agora, o inferno sempre foi apresentado com muito mais teor, com muito mais terror, né? Basta a gente olhar as gravuras, as imagens, né, esculpidas, pintadas nos primeiros séculos ali da igreja, que a gente vai ver
e notar como que as pessoas tinham um certo temor e um medo muito grande do pavor, né, da agonia do inferno. Todo retrato, toda escultura, toda arte que era pintada acerca do inferno, ela sempre traria ali imagens dolorosas, imagens de agonia, imagens de muita dor, muito sofrimento, justamente porque as pessoas ali que relatavam ali, pintavam a cena, né, imaginavam ali e traziam aquilo ali para o pincel, essas pessoas elas procuravam ser literais ao texto, quando o texto diz de agonia, de dor, de sofrimento, de ranger de dente, de fogo, de desespero, né, de tormento. Então, pode buscar na história da arte primitiva ali, no tempo da igreja primitiva, a arte naquele tempo ali, que você vai ver toda gravura, toda imagem do inferno, ela é espantosa. Ela é espantosa. Por quê? Porque aquelas pessoas ali acreditavam. Elas acreditavam na realidade do inferno e nas suas características, né, de agonia, de dor e sofrimento. Porém, o pensamento humano a respeito do inferno, ele foi mudando. Por que ele foi mudando? Porque as pessoas começaram com o tempo a desacreditar em todo aquele sofrimento, em toda aquela agonia, começaram a tributar a Deus a incapacidade, né, de lançar a criatura, um filho, né? Para eles todos são filhos, somos filhos de Deus. Então eles começaram a tributar a Deus a incapacidade de punir o homem com tanta severidade, com tanto rigor daquela maneira. E aí o inferno hoje, ele já não é mais pintado, desenhado, imaginado com tanto teor de desespero, de agonia. Existem aí na era atual, existem séries, filmes, alguma coisa assim, aonde o diabo se tornou um ser até com o coração quebrantado, os demônios se apaixonando, romantizaram o inferno. Esta é a palavra correta. Romantizaram o inferno, suavizaram a ideia do inferno. Estão tornando a cada dia mais o inferno brando, o inferno como sendo algo suportável ou que talvez nem exista. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. É o que nós veremos hoje nessa aula, ok? Vamos lá. O pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas, eles pensam o quê? Eles vivem uma incredulidade muito grande, dominados pelo poder das trevas, e é claro, por isso vão negar a eficácia da palavra, vão negar a plenária, a inspiração plenária da Bíblia, vão atribuir ao pensamento filosófico e humano o conceito das coisas divinas, das coisas invisíveis, das coisas futuras. Por quê? Porque os filósofos, né, e os teólogos modernos, esses que já não conseguem mais crer na Bíblia como única regra de fé, porém também inerrante e infalível, né? Eles distorcem o texto, eles desacreditam, eles desestimulam a crença literária da palavra de Deus. Por quê?
porque dentro da filosofia moderna, dentro da teologia moderna, dentro dessa mente relativista que o homem tem alimentado, não cabe o conceito de um lugar de destruição, não cabe o conceito de um lugar de dor, de sofrimento para os seres que foram criados pelo próprio Deus. Então, no conceito deles, não cabe esta ideia. Porém, a Bíblia, ela não foi inspirada para se submeter ou ser subjugada pela filosofia ou pela mente dos teólogos, né, dos sábios deste século. Não. A Bíblia, ela foi inspirada para trazer para nós a revelação de Deus, o pensamento de Deus, não o pensamento filosófico, não o pensamento humanista, ok? Então, essas pessoas, elas negam a existência do inferno, elas negam a eficácia da palavra e dizem que não. Eles chegam a dizer que certas pessoas podem até que irão para um tipo de inferno, algum tipo de inferno possa existir, mas esse inferno ele pode ser tanto a dor, o sofrimento terreno dessa pessoa na terra, a fim de purificá-la, a fim de transformá-la em um ser melhor, um ser evoluído, um ser transcendente ainda nessa vida, através do sofrimento, ou que também que ele passe, após a morte, um período ali, dentro de uma tratativa de dor, de isolamento, de sofrimento, mas que ele possa e que será resgatado também após um certo período. Nós sabemos que isso é mentira, nós sabemos que isso é antibíblico. Essa doutrina, ela não é uma doutrina bíblica, ela é doutrina dos homens, porque uma vez que o homem morreu, uma vez que o homem vier a morrer, segue-se o juízo. Dali para frente, todas as suas obras serão julgadas segundo o que ele já fez. Ali não, a Bíblia diz que na sepultura não tem obras, não tem nada que se possa fazer após a morte, a não ser ser justificado aqueles que se arrependeram, creram em Jesus e se arrependeram dos seus pecados, ou receber a condenação aqueles que não creram e não se arrependeram, ok? Daí vem uma outra ideia, um outro ensinamento, que é paralelo a esse que nós estamos falando, do negar, dos pensamentos, das filosofias humanas, né? Vem a ideia do universalismo, que é um argumento muito frequente atualmente, é o falso ensino de que, no final das contas, as pessoas irão para o céu, indiferentemente do que elas tenham feito, indiferentemente do que elas tenham cometido, da maneira como a pessoa viveu, se ela foi ímpio, se ela foi perverso, se ela foi idólatra, se ela foi um feiticeiro, se ela viveu na promiscuidade, no pecado, da avareza, todas as formas de pecar, indiferente se ela viveu assim ou não, o fim dela é o céu, porque todos merecem o céu, porque todos merecem um lugar de descanso, todos merecem por serem filhos de Deus, mas não é essa a doutrina bíblica, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, porque a Bíblia diz que haverá uma separação entre os que são de Deus e os que não são de Deus, entre os que viveram para Deus e os que não viveram para Deus. Então, o universalismo, ele não condiz com a palavra, por quê? Porque ele não faz essa distinção entre quem viveu uma vida piedosa para Deus,
de uma pessoa que viveu uma vida promíscua, pecadora, sem arrependimento e sem se arrepender e sem confessar e abandonar os seus pecados. Então, o universalismo ele não distingue essas duas coisas, ele não faz essa separação, mas a Bíblia aponta para essa separação. A Bíblia diz que naquele dia o que é de Deus será juntado, será recolhido para Deus, mas o que não é será atado em feixe e lançado no fogo. No fogo. Vamos observando que tudo aquilo que no dia da colheita não for de Deus, escute isso, tudo aquilo que não é de Deus, no dia da colheita, será lançado no fogo. E o que é o fogo? O inferno. É uma das representações do inferno. É uma das ideias que a Bíblia traz e aponta para nós do inferno. O fogo eterno, ok? O alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposta, no Novo Testamento. Então, se não bastasse, escute isso, se não bastasse os filósofos, os cientistas, todos esses sábios, mas que são homens que têm e usam da sabedoria humana para manipular a mente das pessoas, agora nós temos que enfrentar uma grande massa de cristãos, mas de cristãos que se desviaram, que se apostataram da verdade e seguiram a essas vãs filosofias, que seguiram após esses conhecimentos, essa sabedoria humana, e essas pessoas estão, muitas das vezes, inseridas no mesmo contexto que nós, estão muitas das vezes inseridas dentro das nossas reuniões, ou também muitos aí estão aí liderando, estão à frente de grandes trabalhos, de grandes denominações aí cristãs e ensinando de maneira distorcida, ensinando de maneira fraudulenta, mentirosa, transtornando ou deturpando a palavra de Deus. Então essa é uma realidade desse tempo. E os apóstolos, já nos alertavam, já alertavam a igreja acerca de como estes homens se comportariam no final dos tempos, como eles resistiriam à verdade, como eles não suportariam a sã doutrina. O que é não suportar a sã doutrina? É não conseguir permanecer naquela única e suficiente verdade. Naquele fundamento que diz a Bíblia que nenhum outro fundamento pode ser acrescentado, pode ser colocado. Da mesma forma que nenhum dos fundamentos podem ser removidos, nenhum outro pode ser colocado. Então, os apóstolos já apontavam, Jesus falou muito sobre esse tempo do engano, esse tempo da falsidade, dos falsos profetas que surgiriam no fim dos tempos, Esses homens, a Bíblia diz que a mente deles, ela foi cauterizada pelo pecado. A mente desses homens foi impregnada, dominada pelo pecado. E aí, eles, usando do título, usando do rótulo da religião, da denominação, eles conseguem disseminarem os falsos ensinos nesses últimos dias. E hoje é um perigo. As pessoas hoje precisam entender que toda essa mudança, essa transformação do ensino é
um dos sinais da apostasia, é um dos sinais da mentira, de como a mentira e o falso ensino estão atuando neste último momento, nessa última era, ok? Então, tomemos muito cuidado com aqueles que negam as doutrinas bíblicas, aqueles que relativizam a Bíblia, aqueles que dizem, não, esse texto está ultrapassado, esse ensinamento não cabe dentro dessa cultura. Isso é um perigo. Todas as vezes que o texto bíblico ele é subordinado a uma cultura contemporânea, há uma ideia, há um intuito de relativizar o texto bíblico. Então, qualquer pessoa que negar, não, hoje não cabe mais esse conceito, hoje não cabe mais esse ensinamento bíblico para esse tempo, essa pessoa ela está relativizando a palavra, ela está tornando a palavra de Deus ineficaz, né? Está invalidando o poder e a eficácia da palavra, ok? Tópico 2, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Você, às vezes, a gente nem o tempo todo vai ver a palavra inferno, inferno, inferno. Talvez a gente vai ver outras palavras que também denotam a ideia do inferno, que denotam também a ideia do lugar de tormento, do lugar de sofrimento, de um castigo, de uma sentença, de uma recompensa pelo pecado, pelo erro, ok? Então, as palavras que aparecem são essas, ó. No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é o Sheol, mundo inferior, mundo dos mortos, a sepultura, o inferno ou também a cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Então, por mais que no Antigo Testamento a gente não vai ver a palavra inferno como, né, esse lugar de fogo, esse lugar de ranger de dente, esse lugar de gritos, de desespero, de agonia, mas já no Antigo Testamento a Bíblia aponta para um lugar aonde não tem volta. Um lugar aonde, uma vez que foi para lá, não há a possibilidade de sair de lá. Aquele lugar é um lugar eterno. É um lugar aonde a pessoa passará toda a eternidade ali, ok? Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Jó falou disso, né? Os Salmos falaram, Isaías. Porém, a Bíblia aponta o quê? Que os injustos permaneceriam ali para sempre. Porém, os fiéis seriam resgatados. Faz-me tornar da sepultura, faz-me tornar, liberta minha alma. O salmista ele canta assim, ele diz assim, tira minha alma da sepultura para que eu possa louvar o teu nome, ó Senhor. Então, assim, no Antigo Testamento havia um pensamento de que a sepultura, o Sheol era um lugar onde a pessoa ia e não tinha retorno. Porém, havia uma expectativa daquele que servia a Deus de ser tirado de lá, de ser resgatado, redimido da sepultura, do lugar dos mortos, né? Não do lugar do tormento, porque o lugar do tormento ele aparece, a ideia do lugar de tormento aparece no Novo Testamento. Mas aquele que servia a Deus, ele pede, ele clama para que Deus tire ele da sepultura para ele louvar e engrandecer o Senhor. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas centralizava, né? Vertia-se mais para a questão da morte física, do fim da vida terrena, e não para o destino da alma das pessoas após a morte. Então, no Antigo Testamento, a ideia de vida após a morte, de recompensa, tanto para o descanso, para o gozo eterno,
quanto também para a perdição eterna, ele era muito, vamos dizer, vago, era muito pouco claro. Por quê? Porque as pessoas, a grande maioria, acreditava que uma vez morto cessava tudo. Não havia uma sequência de acontecimento, de fatos, né? Mas a gente sabe que o Antigo Testamento ele sempre foi uma figura, uma sombra daquilo que viria a ser claro, esclarecido no futuro pelo Novo Testamento. E o Novo Testamento já é bem claro. O Novo Testamento ele já é bem claro concernente ao pós-morte. O que se segue, né? O que acontecerá, o que já acontece após a morte. O Novo Testamento ele traz para nós uma clareza muito maior disso aí, né? No Novo Testamento, 3 palavras gregas, ponto 2 aí. No Novo Testamento, ele traz 3 palavras gregas que aparecem, que foram trazidas pela palavra inferno. Que foram traduzidas pela palavra inferno. Hades, Tártaro e Guiena. O que é o Hades? O Hades significa lugar de castigo. Então aqui, se no Antigo Testamento as pessoas viam o Sheol como o fim de tudo, a sepultura, o lugar dos mortos, a cova, aqui o Hades já aparece como um lugar de sofrimento, de castigo. Então aqui, estar no Hades era estar sofrendo, era estar recebendo como castigo a sentença de estar ali. Então aqui já não é mais simplesmente uma questão de estar ali como consequência da morte. Não, estar ali vai além da consequência da morte física. Estar ali é tributado ou foi atribuído a uma sentença. Foi atribuído por uma sentença, veio como medida de sentença sobre alguém, porque é um lugar de castigo. Quem estará ali? Quem vai estar no Hades? Quem receber castigo. Quem precisa ser castigado. Quem precisa passar pelo castigo, ok? A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura. A habitação dos ímpios, mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Então, o Tártaro, veja bem, o Hades é o lugar do castigo. Só que o Tártaro, ele traz a ideia que no lugar do castigo também vai haver o quê? Um grande abismo. Ou seja, aquilo que eu disse um pouco antes, a divisão, a separação, não pode ser o mesmo fim, não pode ser a mesma recompensa para ambos, para o justo e o injusto, para o ímpio e para o santo. Não pode ser assim. Então a palavra Tártaro, ela traz a ideia de que de um abismo, de uma separação. E a gente vê isso muito claro naquela parábola do rico e o Lázaro, quando um estava de um lado e o outro estava do outro lado. Houve ali uma separação, houve ali uma clara explicação de que aqueles que temerem a Deus, que servirem ao Senhor, terão um destino. Porém, aquele que gozar a sua vida no pecado, que viver a sua vida inteiramente na perversidade, irá para um lugar de tormento e receberá isso como castigo, receberá isso como punição. Então, o Hades é um lugar de castigo, o Tártaro é a divisão, é aquela ideia de que há uma separação, de que não serão todos direcionados para um lugar só, ok?
Quem está lá? Quem está lá dentro desse abismo? Os anjos caídos. Os anjos caídos. Então daí a pessoa pode ter ideia de que como que há uma punição, o nível de punição, a sentença da punição como será grande. Assim como Deus puniu os anjos caídos, né, os anjos que se rebelaram, as pessoas que também não se converteram, que não abandonaram os seus pecados, também irão para esse mesmo lugar. A última palavra aqui é o Geena. A palavra Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. Então vamos lá. Hades é castigo, Tártaro é o abismo e o Geena é o castigo eterno. Então aponta para quê? Que aquele que morrer sem a salvação, aquele que morrer sem a justificação, sem a redenção de Cristo, ele será castigado, ele estará num lugar que é próprio para esse fim, que é do castigo, e o castigo será eterno, não é temporário. Ele não é por um período, não é para um período de purificação. Então não existe essa ideia de tempo de purificação após a morte, de purgatório, né? De purgar uma alma, de purificar uma alma através do sofrimento. Não existe essa ideia, biblicamente falando, não existe. Morreu no pecado, vai ressuscitar no pecado, vai ressuscitar no corpo do pecado e será castigado, castigado a viver em um lugar de tormento, em um lugar de agonia eternamente. Por isso essas três palavras aparecem no Novo Testamento, apontando que haverá sim um grande castigo para aqueles que não se converterem ao Evangelho, que não se posicionarem contra o pecado e viverem uma vida santificada para Deus, ok? Tópico 3. Tópico 3. A doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos, que rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus desse século, o que vai acontecer? Deus não criou o inferno para o ser humano, criou para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para aqueles que se rebelaram no princípio contra Deus, ok? Mas, todavia, o ser humano que despreza Deus, o ser humano que despreza a graça, a oportunidade, esse também será lançado ali. Por quê? Porque ele está cometendo o mesmo pecado que o diabo cometeu, de rebelião, de desprezo, de se revoltar, de ser contra Deus, ser contra o plano de Deus, né? Então, o inferno não foi criado para o ser humano ser ali atormentado. O inferno não foi criado no intuito de vou fazer o inferno para que todo ser humano que não me adorar, que não me servir, venha para cá. Não, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Os seres humanos que irão para ali, irão por causa do desprezo, né, à palavra de Deus, por negligenciarem a graça, por desdenharem do sacrifício de Jesus, ok? O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. O inferno
com certeza, é a expressão máxima que a mente humana possa imaginar da dor, do sofrimento e da agonia. Por isso eu citei aqui que no tempo, nos primórdios ali do cristianismo, o inferno ele era pintado, ele era descrito, né, nas pinturas, na arte, com muito pavor, com muita agonia, com muita dor. Toda a imagem era agoniante, ela era pavorosa, porque apavoradora, porque é assim, a maior expressão de dor e de sofrimento que nós temos, ela vem do inferno, ela vem do castigo de Deus. Qualquer sofrimento nessa vida não se pode comparar com a estadia no inferno. Qualquer dor nessa vida, qualquer tristeza nessa vida, angústia, decepção, nada nessa vida pode se comparar com a estadia de alguém no inferno. Portanto, se a pessoa está pensando assim, não, o inferno é aqui nessa terra mesmo, é aqui que eu estou vivendo o meu inferno, é aqui que as pessoas vão viver o seu próprio inferno. Não é. Não é. O inferno é, com certeza, o lugar mais terrível, mais doloroso que o ser humano possa imaginar de um dia estar, ok? Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Então, não tem como. A pessoa às vezes acha que o inferno vai ser... Talvez não vai ter essa ideia de tanto sofrimento, de tanta dor, porque finda esse corpo, né? Essa matéria finda. Não vai ser assim. Esse corpo vai ressuscitar em pecado para ir para o inferno sofrer, ok? Todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Então, se hoje a pessoa acha que esse mundo é caótico demais, esse mundo ele é muito injusto, que esse mundo é um mundo de tormento, onde as pessoas não conseguem ser felizes na plenitude, elas não conseguem ter paz plena, elas não conseguem gozar, né, de uma vida de alegria, de plena, né? E que a dor e o sofrimento aqui são predominantes. Imagina como será o inferno. Imagina como será passar toda uma eternidade com o diabo e seus demônios, né? E os anjos caídos, sofrendo o duro castigo divino, a punição divina por toda a eternidade. Então, não tem palavras que possa descrever. Tentaram pintar, tentaram escrever, mas eu imagino que ninguém consegue dimensionar isso aqui ainda, a não ser os anjos caídos que lá já estão. Alguns que já estão presos em abismos, né? Como diz a carta do apóstolo Judas. Ponto 3. Ponto 3. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como um lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, lago de fogo. Então essas são algumas das expressões máximas dentro da nossa capacidade humana que a Bíblia traz como revelação do inferno. Quem suportaria ficar dentro de um lago de fogo? Se o calor muitas das vezes nos incomoda, o calor do sol nos incomoda, imagina ficar dentro de um lago de fogo, dentro de uma fornalha acesa, viver em trevas, um lugar onde não tem luz, onde não tem nenhuma espécie de luz, de brilho, de vida, de alegria, né? Então,
O tormento vem destas coisas, da condição do lugar. O tormento, a agonia, eles virão das condições que o lugar oferece. O castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Não vai ter ninguém ali por um acaso. Ninguém estará no inferno injustamente. Anota isso aí e leva isso para sua sala, para os seus alunos. Ninguém estará no inferno injustamente. Todos que ali estiverem, estarão ali como consequência de seus pecados, de seus atos, de suas obras más. Ninguém estará ali por um acaso, ok? Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Então, não vai ter nenhuma surpresa, não vai ter nenhuma injustiça, não vai ter nenhum erro, né? Quem é de Deus vai ser recolhido para Deus e quem não é de Deus vai ser recolhido e lançado no inferno, onde já estarão ali o diabo e seus anjos, né? O falso profeta, a besta, já estarão todos ali aguardando e recepcionarão os injustos, ok? Contudo, precisamos observar algo importante. Se Deus não criou o inferno para o ser humano, se Deus não criou o inferno para que o ser humano fosse para ali, então o inferno acaba sendo então uma recompensa que o ser humano terá, porque ele mesmo, olha o que diz aqui, ó, a ideia do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha. Então o ser humano, ele vai escolher, estará nas mãos dele escolher ou a vida ou a morte, ou a vida eterna ou a morte eterna, ou a condenação eterna. O ser humano, ele vai decidir para onde ele irá, aonde ele vai passar a eternidade. Se ele passará uma eternidade com Deus, com os salvos, com os resgatados, com os redimidos, aonde Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos, aonde Deus trará descanso eterno, ou se ele vai passar toda uma eternidade com o diabo e seus anjos. Decida, a pessoa irá decidir. É uma iniciativa não de Deus punir o ser humano, mas é uma escolha que a pessoa faz em vida, não após a morte, para onde a sua alma irá, para onde a sua alma será levada para passar toda a eternidade, ok? O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem ele é pessoal. Ninguém pode levar ninguém de carona e ninguém pode tirar ninguém também do céu, ok? Cada um individualmente terá que fazer essa escolha, cada um terá que ter nós temos a condição, mas terá que ter a iniciativa de fazer a escolha se céu ou inferno, se vida ou morte, se vida eterna ou se condenação eterna, castigo eterno, ok? A mensagem que essa lição traz para nós, ela vai muito além da realidade do inferno. Essa lição está trazendo para nós uma mensagem de tempo oportuno de decisão. Um tempo de decidir se passaremos a eternidade com Deus
ou se passaremos a eternidade com o diabo e seus anjos, né, e os demônios. Então, para passar a eternidade com Deus, foi ensinado em várias lições e até aqui está sendo ensinado. Para se passar uma eternidade com Deus, é necessário confessar os pecados e abandoná-los e alcançar a misericórdia. Quem não passar por esse processo não vai passar a eternidade com Deus, não vai estar do lado de Deus, ao lado de Deus, ao lado dos santos na eternidade. Não vai. Quem não confessar os seus pecados e os abandonar não vai estar. Esse estará no inferno. Então, mais do que só ensinar sobre o inferno, nós precisamos ensinar através dessa lição a oportunidade que estamos tendo de sermos livres, né? Sermos resgatados da ira de Deus, do castigo eterno que virá sobre todos aqueles que se rebelarem contra Deus. Conclusão: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus, ok? Esta é a mensagem desta lição. Sem Deus, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Sem Jesus, não tem como passar a eternidade com Deus, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te dê aí uma boa aula, que Deus te capacite, que Deus te ilumine, que o Espírito Santo toque nos corações, que Ele te encha, te capacite, te dê ousadia para ministrar a bendita palavra do Senhor, ok? Segue o nosso canal, ativa lá o sininho e compartilha esse vídeo com mais alguém. Deus abençoe.